celebrarmos os 127 anos de presbiterianismo em solo seridoense, especificamente nesta cidade de Caicó. Esse é o momento em que todos nós somos convocados a adorar aquele que está acima de todos nós, aquele que se assenta no trono do universo. E juntos nessa noite possamos bendizê-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Nós iremos iniciar nessa noite esta celebração fazendo menção, memorando ao presbiterianismo, as suas origens. E para esse memorando eu quero convidar a nossa irmã Zurizadai, que estará fazendo a leitura deste memorando, e logo após iniciaremos com oração de invocação ao nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Enquanto o sertão ainda repousava sob o silêncio austero de sua religiosidade histórica, aprove ao Senhor fazer ecoar uma nova voz entre suas veredas, a voz do Evangelho da Graça, proclamado à luz das Escrituras e segundo a fé reformada. Era a voz da reforma, chamando homens e mulheres à verdade libertadora de Cristo. A cidade de Caicó, situada no coração do Seridó Potiguar, não foi apenas cenário de acontecimentos políticos e econômicos. Em meio ao calor do semiárido e à tradição resiliente de seu povo, o Senhor da Igreja plantou aqui uma semente espiritual destinada a frutificar por gerações, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Caicó. No final do século XIX, quando o protestantismo ainda era visto com estranheza e resistência, chegaram a esta região missionários presbiterianos, herdeiros do trabalho iniciado no Brasil em 1859. No ano do Senhor de 1899, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo alcançou o Seridó, trazendo luz onde antes predominava apenas uma tradição confessional. O presbiterianismo já havia iniciado sua caminhada pelo Rio Grande do Norte. Em 1885, foi organizada a primeira igreja em Mossoró. Em 1887, o trabalho chegou à capital. E em 1895, o reverendo William Calvin Porter passou a servir como pastor residente em Natal. Foi por meio de seu labor fiel que o sertão também foi alcançado. Casas simples tornaram-se púlpitos. A palavra foi anunciada em São Miguel do Jucurutu, na residência de Manuel Tomás de Araújo e na Fazenda Baixa, no então distrito de Lajinha. Ali, entre orações, hinos e leitura das Escrituras, Deus edificava o seu povo, fazendo daqueles lares verdadeiros faróis do Evangelho. Movidos pelo amor à verdade e pelo crescimento da fé entre os convertidos, no ano de 1899, a igreja foi oficialmente organizada, tornando-se a primeira igreja protestante no município de Caicó. Em 1903, celebrou-se o primeiro casamento protestante na região, um sinal visível que o testemunho reformado passara a fazer parte da história do Seridó. Os primeiros crentes enfrentaram zombarias, rejeição e isolamento. Contudo, permaneceram firmes, confiando não em si mesmos, mas no Deus que edifica a sua igreja. Famílias inteiras se converteram. Cultos eram realizados nos lares. Com orações, trabalho voluntário e sacrifício, foi erguido o templo e sustentada a obra. Assim, passo a passo, a Igreja Presbiteriana de Caicó fincou suas estacas no chão quente do Seridó, sustentada não pelas circunstâncias, mas pelas eternas promessas do Senhor. Ao longo do século XX, esta igreja não se limitou ao culto dominical, investiu na educação cristã, na ação social e no discipulado. Organizou escolas dominicais, formou corais, instruiu jovens, restaurou famílias e tornou-se referência de ética, serviço e fidelidade à palavra de Deus. Diversos pastores passaram por este púlpito.
deixando marcas de fidelidade e zelo pastoral. Gerações de presbíteros, diáconos, homens, mulheres e crianças serviram ao Senhor com alegria, integrando fé e cidadania, levando consolo aos aflitos, esperança aos cansados e direção segura em tempos de incerteza. Hoje, no ano do Senhor de 2026, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Caicó celebra 127 anos de evangelização ininterrupta. Mais do que números, celebramos a fidelidade de Deus. Mais do que história, proclamamos um testemunho vivo da graça soberana do Senhor. Em cada banco deste templo, em cada hino entoado, em cada criança instruída na escola dominical, ecoam as mesmas palavras que um dia ressoaram pelas estradas do Seridó. Assim diz o Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Como diz o Salmo 127, no versículo 1. Hoje, como outrora, seguimos firmes, com os olhos postos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E enquanto houver um coração sedento nesta terra seridoense, ali estará a Igreja Presbiteriana de Caicó, proclamando com graça e verdade a palavra viva de Deus. Só lhe deu glória. Amém. Quero convidar a nossa irmã Socorro Teles, convidar o reverendo Flávio Cirino para estar aqui no púlpito conosco. E a você que se achega aqui nesse momento, se no banco em que você está sentado ainda der para mais alguém, faça isso para que outras pessoas possam reverentemente e confortavelmente também adorar o Senhor. Porque o nosso desejo é que a sua alma e a sua vida seja cheia da presença de Deus nesta noite. Amém? É tempo de celebração. Vamos celebrar ao nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria enorme poder voltar a Caicó, poder voltar a essa igreja, para juntos nós louvarmos, adorarmos ao nosso Deus. Vamos então, de forma bem bonita, vamos ficar de pé e vamos então adorar o nosso Deus. Pode botar um pouquinho só mais de agudo no microfone. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Cante isso, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Todos juntos, podes reinar. Podes reinar. Sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, podes reinar.
Diga isso a Ele, de todo o seu coração. Teu poder, teu povo. Que bom, Senhor, que bom, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, reina, Senhor, neste lugar. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno, só Ele é digno. Adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Do povo é o teu. Todos nós aqui presentes, todos uma só voz, declarando que só tu és grande. Nós exaltamos teu nome, Senhor Jesus. Seja exaltado neste lugar. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, cante isso. Aleluia. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Ainda de pé, nós iremos invocar o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus, amados irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome por tua graça, por tua misericórdia, porque tu és o Deus que conduz a história, tu és o Deus que conduziu a história desta igreja ao longo desses 127 anos. Louvamos o teu nome, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, tua obra nesta cidade, nesta igreja. Ó Deus, te louvamos porque tu és o nosso Deus, o Deus que nos chamou, o Deus que alcançou a nossa vida. Bendizemos o teu nome, ó Deus, por tudo aquilo quanto o Senhor tem feito, por tudo aquilo que tu és santo, cheio de glória, magnífico, glorioso em nossas vidas. Nessa noite louvamos o teu nome, exaltamos a obra do Senhor em nossa vida. Nessa noite onde a amada Igreja Presbiteriana de Caicó completa 127 anos, louvamos o teu nome porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, que a tua boa mão nos conduza nessa conferência de aniversário e que tudo que aconteça aqui seja para a honra, glória e louvor do teu bendito e excelso nome. Nós oramos em nome dele, para a glória dele. Amém. Amém. Queridos, ainda em pé, vamos abrir a escritura no Salmo 145. Nós temos o Salmo aí na projeção. Queridos, vamos fazer uma leitura alternada para que possamos ser abençoados pelo recitar da escritura. Muito me alegro em poder participar desse momento.
127 anos da Igreja Presbiteriana de Caicó, minha igreja mãe. Cheguei na igreja aos 16 anos de idade, alcançado pela graça soberana. E aqui nessa igreja fui acompanhado, aqui nessa igreja fui abençoado. Louvamos a Deus pela obra do Senhor em nosso meio, igreja pastoreada pelo nosso amigo, colega de ministério, reverendo Niclésio, que a obra do Senhor nesta cidade continue avançando, crescendo para a glória do seu nome. Gostaria de fazer uma menção honrosa ao presbítero Miguel Guedes. A gravata que estou usando pertenceu a ele, a qual estou com muita honra nesse momento, e que Deus assim nos abençoe. Leitura alternada. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Passear por ver os teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bendito e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as tuas obras. Todas as tuas obras defenderão graça, Senhor. Os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Todos, profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o santo nome para todo sempre. Amém. Que Deus assim, podeis sentar, que Deus assim nos abençoe. Também na qualidade de presidente do presbitério, Seridó do Rio Grande do Norte. Louvamos a Deus pela igreja de Caicó, a primeira igreja, a igreja mais antiga do nosso presbitério, e que a obra do Senhor continue avançando nessa cidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos juntos, irmãos, vamos louvar. Mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor.
meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Queridos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, amém? Que bom retornar, não a esta casa, mas que bom retornar à casa, né? Sou filho daqui, também faço menção em memória ao nosso querido presbítero Miguel, meu pai na fé, e assim como o pastor Flávio, também estou usando a gravata aqui, e assim me foi presenteada. Motivo de alegria estar aqui e participar destes 127 anos. Louvamos ao Senhor por isso. Quero partilhar um texto da palavra do Senhor para nossa meditação de confissão. Se encontra na primeira epístola de João, capítulo 1, versos de 5 ao 10, nos diz assim a Sagrada Escritura: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, esse é um momento de contrição. Esse é o momento que quem está do seu lado ou à sua frente pode fazer nada por você, muito menos quem está aqui à frente. Estamos todos em uma condição só, de pecados. E a palavra nos convida a nos achegarmos ao Senhor e confessarmos a Ele os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Eu quero convidar você a, nesse momento, curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor, pedirmos a Ele e perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, nossas falhas, porque só Ele pode fazer isso, como o próprio texto nos diz. Curve sua fronte, feche seus olhos. Após alguns instantes eu quebraria o silêncio com uma oração de confissão de pecados. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci, eu sei, de tão cansado.
sei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, e obrigado pelo privilégio que temos de nos achegarmos ao Senhor, não por nossas forças, não porque talvez sejamos algo, não, Senhor, mas nós nos achegamos a Ti confiados tão somente no Teu Filho Jesus Cristo, no sangue vertido na cruz de Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. E, ó Deus, nesse momento, cônscios dos nossos pecados, das nossas transgressões, mesmo, ó Deus, sendo regenerado, mesmo, ó Deus, vivendo, ó Deus, uma vida de santidade, enquanto estivermos aqui, ó Deus, nós seremos rodeados pelo pecado. Mas o pecado, ele não pode nos dominar, Senhor. E nós nos achegamos a Ti, ó Deus, para te pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. O Senhor nos conhece, assim como diz o salmista no Salmo 139. Nos conhece muito mais do que nós mesmos. Nós te pedimos. Perdoa-nos. Nós te pedimos e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, para que possamos andar em retidão. Obrigado. No nome de Cristo Jesus é que nós te louvamos e te oramos. Amém. Antes, Reverendo Julimar ter a palavra, eu quero fazer um convite a você. Você que, quando tiver um lugar aqui, você que está à porta é convidado a vir à frente. Tem lugares aqui nos bancos. Aqui é melhor. Deus preparou todos os lugares, pensando em cada um de nós. Venha, sente, participe, esteja envolvido, porque aqui está uma bênção. Então tem lugar para você, venha, tem cadeiras, tem bancos aqui, e a gente quer ocupar tudo e estar mais próximos uns dos outros, isso, celebrando ao nosso Deus. Reverendo Julimar. Graça e paz, irmãos. Queridos, nós já participamos desse momento tão precioso da confissão dos nossos pecados e agora nós queremos expressar através do Salmo 100. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100 e acompanhar essa leitura que hei de fazer, que é o momento em que Deus recebe o nosso louvor, o louvor do seu povo. A partir de agora, nós vamos expressar os nossos louvores com as nossas vozes, com os nossos lábios, com o nosso corpo, com os nossos gestos. E para tanto, nós necessitamos entender que o dono desta adoração está aqui, que é Jesus. Ele já está, Ele está aqui para receber esse louvor e essa adoração. Então, quero fazer essa leitura, os irmãos acompanham, que é um momento
Pelo que estou olhando aqui, são 4 louvores, então, um momento, nós vamos abrir o coração juntamente aqui com a nossa querida irmã Socorro Teles, não é? Então, diz assim o texto sagrado do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. E dele graças, bendizei-lhe o nome. Todos comigo, 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Amém. Adoremos ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero dizer da honra que eu estou sentindo de poder estar aqui celebrando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esses 127 anos desta igreja. Existem 2 igrejas no Nordeste paraibano, no Nordeste brasileiro, que se eu um dia fosse escrever uma autobiografia, eu teria que colocar essas 2 igrejas. Porque marcaram a minha vida, porque marcaram o meu ministério, porque eu pude crescer com experiências maravilhosas junto com os irmãos. Uma delas é a Igreja Presbiteriana de Souza, na Paraíba. E a outra igreja é a Igreja Presbiteriana de Caicó. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao meu irmão em Cristo, ao meu amigo, ao meu mantenedor e ao meu intercessor fiel, que foi Miguel, presbítero Miguel. Quando eu entrei aqui hoje, que fui passando num prédio bem alto, que tem aqui vermelho, pastilhas vermelhas no meu coração, sabe quando você dá aquele aperto? Porque essa, é claro, é a primeira vez que eu estou vindo aqui sem que ele esteja aqui, mas ele está na presença do eterno Deus, adorando o seu nome. Aleluia! Que certeza maravilhosa! Que convicção preciosa! E a gente precisa ter essa certeza no nosso coração. De modo que eu estou aqui muito honrada. Eu quero agradecer ao pastor Niclésio, a Tuísa, fiquei muito feliz quando soube que eles estavam aqui. Eu disse que bom que a igreja de Pombal, de Caicó está em excelentes mãos. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Muito obrigada, pastor, pela confiança. E na pessoa dele eu quero saudar a todos os pastores e autoridades aqui presentes. Quero agradecer, claro, ao conselho da igreja que aprovou a minha vinda aqui. Quero agradecer, sem citar nomes, para não ser injusta, às irmãs que lembraram ao pastor, né? Traz socorro. E eu estou muito grata. Obrigada a vocês, queridas. Você sabe que você faz parte dessa bênção de estar aqui. Quero agradecer à missionária Suzana Trindade. Suzana, fica de pé. Essa igreja já conhece Suzana, né? Tem me acompanhado nos últimos 13 anos. Faz 5 anos que nós estivemos aqui, segundo os cálculos. Suzana, ela é boa de cabeça, eu não sou muito. Mas estivemos aqui em plena pandemia. E que bom, então, voltar nesse momento em que nós podemos estar juntinhos aí, adorando, celebrando ao nosso Deus. Mas eu queria dizer uma coisa a você, olhe para mim aqui. Nós não estamos aqui assistindo um culto que assiste uma sessão de cinema. Nós estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Amém, igreja? Então, nada nem ninguém pode tirar a sua atenção. Cuidado, porque às vezes uma desviada de olhar, para olhar uma coisa diferente, o diabo rouba uma palavra que era para estar no seu coração. Você está entendendo isso? Então, eu não tenho o poder de fazer você adorar, não tenho esse poder. Mas eu peço a Deus que Ele me ajude a conduzi-los na adoração ao nosso Deus e a continuar adorando ao nosso Deus, amém? Então nós vamos, como essa igreja, sempre louvor, com júbilo, com alegria.
nos nossos corações. Solte sua voz. Como disse o nosso irmão, expresse a sua adoração. Essa adoração é para o Senhor. Não é para ninguém aqui, é para Ele, para o nosso Deus, que tem nos sustentado, abençoado, guardado nesses 127 anos. A Ele honra, glória e louvor. Aleluia. Então vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos celebrar o nosso Deus com muita alegria nos nossos corações. Continuar adorando ao nosso Deus. Eu preparei um pupurri com vários pedacinhos de vários cânticos. Preste atenção nas letras das músicas. Nós estamos cantando para Ele, é para Ele. Então, preste atenção. E os cânticos que você não souber, você tenta cantar, e vamos todos juntos, então, celebrar o nosso Deus com alegria, com júbilo. As palmas bem bonito, bem igualzinho. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Cante mais forte. Quem é Jesus? Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, O escolhido. o escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer, então se verá o Filho do Homem Vindo sobre a nuvem. vindo sob a nuvem com poder e glória. Então se verá Então se o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago, porque assim que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Solta o cabo da nau, isso, igreja. e navega. Então, Verás que bonanças se faz, pois com ele seguro estarás. Caminhando eu vou, pra onde? para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor Ao Senhor. ao Senhor. Peregrinando, Vou pelos montes vou pelos montes, sobre os vales, e pelos vales, sempre na luz. isso promete Nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Bem bonito agora, brilho celeste. brilho celeste. Enche a minha alma. Glória de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sigo cantando.
Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado. Cante, cante. Pra Jesus. Aleluia, Jesus. Bem forte, bem bonito pra ele. Só as mulheres, bem lindo. Ele. Te adoramos, Jesus. Não só cante, adore. Agora os homens, bem bonito, ele é Senhor. Oh, aleluia. Ele é Senhor da igreja. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre igual. Aleluia. Glorificam seu santo nome. Exaltado, ele é exaltado, o Rei exaltado. E hoje à noite aqui, ele é exaltado. Oh, aleluia, exalta o teu nome, Jesus. Por amor, sua vida entregou. Foi isso que ele fez por mim e por você. Meu Senhor, humilhado foi. Como a flor machucada no jardim. Morrer. Olha o que você está cantando. Olha o que você está cantando. Tudo que nós vamos cantar nessa letra fala de Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por. Ela é bem mais que tudo. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares. Ele é muito mais lindo. Bem mais. Ele é muito mais brilhante. Ele é muito mais belo. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, obrigada, Jesus. Como a flor
meu Senhor, humilhado foi como a flor. Me amou como a flor. Me amou. Glória a Deus. Eu queria só cantar mais um cântico. Eu não sei se a igreja conhece esse cântico, mas é lindo. Fala do amor de Deus. Logo eu, que o Senhor foi escolher para amar. Sente um pouco, sente. Sem conversar. Veja que letra linda. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Olha que letra linda. Aonde? No amor de Deus, viva e poderosa salvação me alcançou. Se apagou no amor de Deus. Bem bonito, igreja. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, verdade. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi, obrigado Jesus, o amor de Deus. A igreja é bem bonita, graça. Graça sobre graça recebi. No amor de Deus. Se você sabe fazer outras vozes, faça os tenores, os contraltos, os baixos. Viva e poderosa. Isso, eu tô ouvindo. Luz que me alcançou na escuridão. No amor de Deus. Que bonito, logo eu, bem bonito. Logo eu, um pobre pecador,
que se entregou na cruz e a morte derrotou o amor de Jesus. Logo eu, pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10, nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este versículo, ele nos convida a uma dedicação sincera e generosa ao nosso Deus. Ao honrar a Deus com nossos bens e as primícias de nossa renda, reconhecemos não apenas a sua soberania sobre nossas vidas e posses, mas também expressamos um agradecimento ao nosso Deus por suas bênçãos derramadas em nossas vidas. Este é o momento em que nós, como igreja do Senhor, passamos a dedicar com generosidade, com aquilo que o Senhor colocou proposto no nosso coração. É com alegria que nós ofertamos, que nós dizimamos ao nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com louvores e com a dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo, por tudo, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mulheres, te agradeço. Os homens, te agradeço. Mulheres, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Obrigado, Jesus. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço.
Meus amados e queridos, nós vamos nesse instante agradecer a Deus por a entrega de todos os dízimos e ofertas e, consequentemente, nós vamos estar orando pela vida do reverendo Marcos Aurélio, esse homem de Deus que o Senhor enviou nessa noite para ser o mensageiro. Temos uma história aqui que eu não vou contar, senão não passar a noite. Um grande amigo, irmão, e estou muito feliz de reencontrá-lo depois de muitos anos. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes e vamos orar. Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Nada tem faltado. O tempo passa, muitas instituições são fechadas, mas a igreja permanece aberta, porque o Senhor é soberano e ama a sua igreja e usa cada um de nós como instrumento para abençoar a tua obra. Abençoe a tua igreja, todos os irmãos que nessa noite dedicaram seus dízimos, suas ofertas, que o conselho seja sábio na aplicação dos recursos e que muitas obras sejam feitas para a glória do Senhor. Nós queremos nesse instante também te louvar pela vida do reverendo Marcos. Obrigado porque o Senhor escolheu para que eles pudessem estar aqui nessa noite, como mensageiro, porque o Senhor é soberano, o Senhor escolhe de uma maneira muito particular, Ele não está aqui por acaso, Ele não veio aqui por sorte, Ele não veio aqui porque tem amizade com o pastor Niclésio, mas Ele veio aqui porque o Senhor preparou a vida dele para ser um mensageiro nessa noite e ser um instrumento para pregar a tua palavra. Usa o teu servo para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Igreja do Senhor Jesus, IPB, Caicó, a graça e a paz de Jesus. Amém? Quero expressar aqui a minha gratidão a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do seu pastor, reverendo Niclésio, pastor dessa igreja, presidente do Sínodo do Rio Grande do Norte, amigo, companheiro de ministério desde Teresina, lá no STNE. Eu cheguei em 99 e o reverendo Niclésio chegou em 2000. Nós caminhamos juntos lá por 3 anos. Então, durante 3 anos da vida dele, pode perguntar que eu sei. Ele também sabe muita coisa a meu respeito também. É uma alegria estar aqui. Eu trago um abraço cordial, fraterno, da Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte, onde eu pastoreio, auxiliado, sustentado pelas orações da minha querida esposa Elisiane, com quem eu estou muito bem acompanhado. Temos estado juntos, viajando, os nossos filhos com compromissos na igreja, o Aurélio, diácono lá na igreja em Juazeiro, o Eliel, presidente da UPA, dos adolescentes, servindo ao Senhor. Então hoje a gente está viajando mais só nós dois. E tem sido um tempo muito precioso de servir ao Senhor, eu e Elisiane servindo ao Senhor. Quero também expressar gratidão ao Senhor Deus pela vida do reverendo Flávio, presidente do presbitério Seridó, amigo querido também, concluiu também em Teresina. Estivemos já em algumas reuniões também compartilhando, servo do Senhor. Deus continue abençoando ricamente a vida do reverendo Flávio. Reverendo Felipe, também pastor auxiliar desta casa, desta igreja, que Deus abençoe ricamente a vida do reverendo Felipe. Reverendo Janaildo, IPB Santa Cruz, reverendo, Deus abençoe ricamente a sua vida. É uma alegria tê-lo conosco também, poder conhecê-lo. E reverendo Julimar Bernardes Lemos, acompanhado da sua digníssima esposa Andréia, da Karen, uma família muito querida do nosso coração. Ele foi pastor em Iguatu e fizemos muitos retiros, muitos encontros
congressos juntos ali no Presbitério Sul do Ceará e Presbitério Central do Ceará. Uma alegria ver você, Andréia, Karen, reverendo Julimar. Queridos e amados irmãos, estamos aqui louvando a Deus com belas canções dirigidas pela nossa querida irmã Socorro Teles. Fomos muito abençoados, Socorro, através da sua vida e com as belas canções que nós cantamos junto com você. Porque nós não viemos assistir, né? Nós viemos participar, nós viemos entoar louvores ao nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, Deus preparou uma palavra para o meu e o seu coração nessa noite. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esta é a inerrante, autoritária palavra de Deus. Amém? Queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta que tem trazido ao longo da história da igreja tantas bênçãos, tanto fortalecimento espiritual para o povo de Deus. Essa carta do apóstolo Paulo, escrita por volta de 60 a 62 depois de Cristo, escrita para gentios, cristãos, que haviam sido alcançados pela graça de Deus. Mas muitos deles ainda estavam tanto desconcertados numa comunidade mista entre judeus e gentios, e era necessário entender bem a presença desses dois povos, historicamente inimigos, antagônicos, e como o evangelho une-os debaixo do mesmo senhorio, do mesmo Senhor. No primeiro capítulo nós encontramos o grande plano de Deus para redimir um povo escolhido pelo Deus Pai na eternidade, um povo amado pelo Deus Pai, um povo adotado, predestinado pelo Senhor, um povo redimido, resgatado pelo sangue de Jesus, o seu Filho, um povo selado pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, a ênfase do apóstolo Paulo recai sobre a graça de Deus na salvação. Paulo descreve a nossa condição perdida nos versículos 1 ao 3. Quem éramos nós? Onde você estaria agora se a graça do Senhor não tivesse alcançado você? Estávamos mortos em delitos e pecados, escravos do mundo, escravos do diabo, escravos das paixões da nossa própria carne, filhos da ira, da condenação. Em seguida, o apóstolo Paulo então vai mostrar a maravilhosa intervenção de Deus na nossa história. E como aconteceu esse resgate? Deus nos amou e teve misericórdia de nós. Deus nos salvou, não pelos nossos méritos. Ele nos salvou pela sua graça, pelo seu favor que nenhum de nós poderíamos merecer. Fomos ressuscitados com Cristo. Saímos da sepultura e fomos elevados a assentar-nos
nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Criados em Cristo para boas obras, para vivermos vidas novas, vidas santas, vidas diferentes. Depois Paulo lembra que éramos gentios e como tais estávamos separados da aliança, separados da promessa de Deus, das provisões de Deus, nos versículos 11 e 12. E ele diz que enquanto gentios separados do povo da aliança, nós estávamos separados de Cristo, excluídos da comunidade do povo de Deus, estranhos às alianças, sem esperança, acordando a cada novo dia, mas sem uma razão para viver, sem esperança, sem Deus no mundo, sem participação nas bênçãos da salvação. Estávamos separados de Deus e da comunidade do povo de Deus. Os judeus possuíam a lei. Nós não tínhamos nenhuma revelação diante dos nossos olhos em termos redentor. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que pelo fato dos judeus ter a Bíblia em casa, não era garantia que eles estavam salvos. Porque muitos deles, mesmo com a lei diante de si, não conheceram o Deus da lei. Eles tinham a lei de Deus, mas não se relacionavam com Deus como seu Pai. Portanto, tantos de perto precisavam da cruz de Cristo, quanto os de longe também precisavam do mesmo evangelho. Porque aqueles que estavam perto, não obstante tantos privilégios, eles foram tomados de arrogância, de orgulho, de exclusivismo espiritual e passaram a olhar os outros povos como cães gentios. Os gentios olhavam para eles e diziam: vocês são orgulhosos e prepotentes. E eles olhavam para os gentios e diziam: vocês são imundos, vocês são impuros, vocês são indignos. Como então juntar esse povo na mesma comunidade? Como então reconciliá-los com Deus e uns com os outros? Não há outra maneira, senão pela cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente pela cruz. Através da cruz de Jesus, Deus reconcilia-nos com Ele. E Deus também nos reconcilia uns com os outros. Quem aqui não conhece o testemunho de alguém com quem havia uma inimizade histórica, e depois do Evangelho houve abraço, e depois do Evangelho houve perdão, e depois do Evangelho houve reconciliação, porque o Evangelho nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia uns com os outros e nos move a sentar na mesma mesa, pois servimos ao mesmo Deus em Jesus. Aqui nos versículos 19 ao 22, nós temos o apóstolo Paulo trazendo para nós o novo relacionamento nosso com Deus. 3 imagens nós temos aqui nesses 4 versículos. 3 imagens para retratar o nosso relacionamento com Deus. Para que você lembre mais uma vez quem você era, ou quem éramos nós, e quem agora somos nós. 3 imagens. A primeira imagem é a imagem de um reino de cidadãos, cidadãos do reino de Deus. A segunda imagem é a imagem de uma família. E a terceira imagem é a imagem de um grande templo, um maravilhoso templo, um belo templo. E em cada uma dessas imagens, o Senhor Deus quer que nós aprendamos ricas lições para a nossa vida. Deus quer falar ao coração desta igreja nesta noite. Olhemos então para a primeira imagem. O versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Repitam, por favor. Assim,
A palavra estrangeiro aqui é para que aqueles cristãos que foram alcançados pela graça, mas que noutro tempo não participavam desses privilégios, pudessem lembrar que noutro tempo eles eram estrangeiros. Eles eram visitantes ilegais naquela pátria. Eles estavam na cidade, mas eles não eram cidadãos daquela cidade. Eles eram tolerados a viverem ali, mas eles não tinham direitos e privilégios de cidadania. Eles não tinham cidadania. Eles eram de fora. Eles eram visitantes ilegais. Todos nós éramos visitantes ilegais. Eu sei que você já, quando criança, a sua mãe lhe deu o seguinte conselho: nunca fale com estranhos. Nunca fale com estranhos. Por quê? Porque estranhos são o tipo de pessoa que você não leva para comer na sua casa, porque você não os conhece, porque você não sabe quem eles são, você não conhece a história deles. Estranhos é o tipo de pessoa que você mantém cautela, você mantém-se desconfiados. Assim éramos nós, diante da pátria celestial. Estávamos do lado de fora. Nós éramos estrangeiros. Nós não tínhamos direitos e privilégio. Éramos estrangeiros. Éramos peregrinos ali. Nós não fazíamos parte daquela cidadania. Éramos ignorantes acerca de Deus e do povo de Deus. Estávamos do lado de fora, olhando para as bênçãos de Deus, mas não entendendo que aquelas bênçãos poderiam um dia ser nossas também. Antes de Cristo estávamos do lado de fora da salvação. Agora, diz o apóstolo Paulo, vocês pertencem a este reino. Vocês não são mais estrangeiros. Vocês agora podem ser chamados para participar dessa mesma cidadania. Vocês são cidadãos de uma nova pátria. Agora não sois mais estrangeiros. Agora em Cristo Jesus, gentios e judeus passam a fazer parte da mesma nação, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Em Cristo Jesus, houve uma mudança de posição. Passamos a ter novos privilégios, passamos a ter novos direitos. Agora nós temos a nossa certidão de nascimento espiritual. Agora nós temos direitos e privilégios. Nós somos cidadãos de uma nova pátria. Deixamos a condição de excluídos, de estranhos. Fomos aproximados, fomos reconciliados. Temos acesso ao trono da graça. Somos cidadãos, temos comunhão com Deus. Agora não somos mais estranhos. Agora podemos participar das mesmas alegrias e das mesmas bênçãos. O grande pregador galês, Dr. Martin Lloyd Jones, ele escreveu: já não vivemos com passaporte vencido. Temos as nossas certidões de nascimento. Temos o direito de cidadania da nova pátria celestial. Somos cidadãos do reino de Deus. Irmãos amados, aqueles irmãos gentios que durante tanto tempo foi discriminado, durante tanto tempo ouviram o apelido, vocês são cães. Agora saber que eles são cidadãos. Que mudança de status, que mudança de posição, que transformação. Paulo está trazendo para eles essa identidade nova em Cristo, essa nova posição em Cristo. O reino de Deus não é uma jurisdição territorial. O reino de Deus é o próprio Deus governando em nossos corações pelo seu Espírito, nos dando privilégios e responsabilidades. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui acerca de todos os gentios que foram alcançados pela graça, de nós também,
é que aquela oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, que começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Qual é a terceira petição? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus veio a Rio Grande do Norte. O reino de Deus chegou em Caicó. O reino de Deus atraiu pessoas que estavam do lado de fora e trouxeram essas pessoas para cidadania celestial. O reino de Deus avançou. O reino de Deus veio pela reforma, pelo caminho da reforma, pela Alemanha, pela Escócia, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, no Brasil, no Nordeste, e chegou até nós. Novos cidadãos se achegaram a esse reino. É isso. Fazemos parte da Igreja de Jesus. É uma nova comunidade internacional, governada pelo Espírito do Pai e do Filho, no qual gentios e judeus agora não podem ser chamados cristãos judeus, cristãos gentios. Não, agora somente cristãos. Não tem cristãos judeus, não tem cristãos gentios, não tem cristãos de raças diferentes. Nós somos de uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Nós somos cidadãos do reino celestial. Irmãos amados, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o Império Romano estava vivendo o seu apogeu, a sua grandeza, a sua riqueza, suas grandes conquistas. E Paulo era cidadão romano. Naquela época, alguém bater no peito e dizer assim: eu sou cidadão romano, era uma grande honra, era um grande orgulho. Paulo, ele não levantou a bandeira: eu sou cidadão romano. Ele não levantou a bandeira: eu sou cidadão judeu. Ele levantou a bandeira e disse: eu sou cidadão cristão. Eu sou cidadão do reino celestial. Este reino não está circunscrito em uma jurisdição geográfica. Esse reino abrange toda a terra e ele é composto, ele é formado por todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Presbiterianos, batistas, assembleianos, gente em cujo coração Deus habita, faz parte desse reino. Queridos irmãos, nós temos uma nova cidadania. Portanto, ainda que nós amemos o Brasil e devemos amar o Brasil, somos cidadãos brasileiros. Saiba de uma coisa: a nossa esperança não está nas urnas deste ano. A nossa esperança está num trono que nunca deixará de estar ocupado, e Ele governa sobre todas as coisas. Ele é o nosso rei. Nós somos cidadãos dessa pátria celestial. Em segundo lugar, quem nós somos por meio de Jesus? Já falamos, cidadãos da pátria celestial. Mas não somente isso, nós pertencemos à família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Perceba que a imagem agora, ela ganha um caráter mais íntimo, não é? Sai de cidadania, que já é uma grande mudança de posição e de privilégio, mas agora ela traz um caráter mais de intimidade. Vocês são membros da família de Deus. O que Paulo está dizendo? Em Cristo Jesus, judeus e gentios se tornaram não apenas cidadãos da mesma pátria, debaixo do governo de Deus, mas, atenção, filhos do mesmo Pai. Não apenas cidadãos debaixo do mesmo governo, mas filhos do mesmo Pai. No versículo 18, Paulo escreveu sobre o novo privilégio de acesso ao Pai, que judeus e gentios desfrutam por meio de Jesus. Quando ele diz: pois por meio dele, tanto nós aqui, judeus, Paulo se inclui, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai, por um Espírito. É esse Espírito que habita em mim, que habita em você, que nos faz
filhos de Deus. E se nos faz filhos de Deus, nos torna o quê? Irmãos. Nós somos irmãos. Nós estamos ligados pelos laços da fé na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, no capítulo 1, versículo 5, ele já trouxe esta ideia de adoção, quando ele disse: em amor nos predestinou para Ele, para sermos o quê? Adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o bom propósito da sua vontade. Ainda, no capítulo 3, versículo 14 ao 15, ele diz: um só Deus, Pai de todos. Aliás, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui, no versículo 19, sua ênfase é: vocês já são membros da família de Deus. Vocês já podem agora chamar o Rei do Universo de Papai. O Espírito dele testifica com o nosso espírito que nós não somos nem mais estrangeiros e nem bastardos. Nós somos filhos. Podemos se relacionar com ele, podemos amá-lo, podemos adorá-lo, podemos orar a ele, podemos dizer para ele toda a nossa gratidão. Vocês agora formam uma fraternidade de irmãos. Irmãos, nenhum clube, nenhuma associação, nenhum partido político, nenhuma agremiação humana pode se comparar com a profundidade da comunhão que existe na igreja de Deus. E nós, meus irmãos, não podemos permitir que essa unidade seja quebrada por desentendimentos, conflitos e discussões, mas que possamos preservar a unidade no vínculo da paz, porque nós somos um só povo, cidadãos do mesmo reino e filhos do mesmo Pai. Filhos do mesmo Pai. Eu sei que uma das maiores necessidades da alma humana, da minha e da sua, é saber que nós temos uma família a qual nós pertencemos. Mas saiba de uma coisa: muitas pessoas neste mundo entenderam o sentido da palavra pertencimento. Sabe quando? Quando foram alcançadas pela graça de Deus e introduzidas na comunhão da igreja de Deus, porque Deus usa a sua igreja para suprir as nossas necessidades afetivas, emocionais, de companhia, de comunhão, de amparo, porque nós éramos como ovelhas aflitas, exaustas, perdidas nesse mundo, e nós então fomos alcançados por esse Deus que se fez nosso Pai e colocados numa família que nós chamamos de irmãos. Irmãos. Eu me lembro do irmão diácono João, lá em Juazeiro, passando por um momento difícil na família. E a igreja se reuniu e fez um almoço solidário para abençoar aquela família. O irmão João, diácono João, no dia seguinte mandou uma mensagem para mim dizendo assim: amados, a ajuda da igreja fez toda a diferença na minha vida, na minha família. Não tenho palavras para agradecer tamanha dedicação, empenho, esforço em contribuir. Nesses momentos de dificuldades, percebemos o significado da palavra igreja, família de Deus. Vocês choraram conosco, vocês nos ampararam, vocês nos socorreram quando nós mais precisávamos. Isto é, somos irmãos, somos a família de Deus. Versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Os próximos versículos é a terceira imagem. Qual foi a primeira imagem? Cidadãos do reino de Deus. Segunda imagem, membros da família de Deus. Terceira imagem, um belo templo onde Deus mora. Um belo templo onde Deus decidiu fazer a sua morada. Atenção, quando alguém perguntar para você, onde é que Deus mora nessa terra?
Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, nós sabemos disso, mas de maneira especial, onde Ele manifesta a sua presença, onde é a casa de Deus nessa terra? Resposta: na igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus habita na sua casa, essa casa que Ele mesmo constrói pelo seu amor e pela sua graça. Olha o texto: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que nós temos aqui? Nós temos o fundamento da igreja do Senhor, o fundamento e a pedra. O fundamento é a escritura apostólica, inspirada pelos 12 apóstolos, de maneira especial pelos 11, a escritura que foi deixada a nós como palavra de Deus, a escritura do Novo Testamento, a escritura do Antigo Testamento, é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é a escritura sagrada. Profetas e apóstolos, profetas Antigo e Novo Testamento, apóstolos, Novo Testamento. Aqui está o fundamento da igreja. A Reforma usou o seguinte slogan para definir isso. Quem lembra? Sola Scriptura. Somente as Escrituras. A igreja está fundamentada na palavra de Deus. Não pela engenhosidade humana, não pela imaginação humana, não pelos coachings, mas pela inerrante, autoritativa palavra de Deus. Agora, qual é a pedra que une todo o edifício? Qual é a pedra principal? Qual é a pedra que mantém o edifício ajustado? Qual é a pedra que mantém o edifício no prumo? Qual é a pedra que mantém o edifício inabalável? Qual é a pedra que mantém o edifício justo, seguro? Qual é a pedra? Resposta: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é essa pedra de esquina que mantém todo o edifício unido, que mantém as paredes unidas. Jesus Cristo é aquele que sustenta a igreja dele. Ele como a pedra principal. Ele que sustenta a sua igreja. Irmãos, se por um lado nós afirmamos somente as Escrituras, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, por outro lado nós dizemos também o quê? Somente Jesus Cristo. Somente as Escrituras, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras, somente Jesus Cristo é o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual nós somos participantes. Nós estamos unidos nesse edifício. Olha só, aqui nós temos uma grande lição de unidade e crescimento, porque o texto continua dizendo, versículo 21, no qual, que é em Jesus, todo o edifício, bem ajustado, unido por essa pedra angular que é Cristo, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vou perguntar para vocês, qual era o propósito do templo no Antigo Testamento? Habitação de Deus. Ali Deus revelava a sua glória, ali Deus revelava a sua presença. Ali Deus se mostrava para o seu povo. Mas Deus já estava preparando aquele povo para a destruição daquele lugar. Os discípulos levaram Jesus para contemplar a construção imponente do segundo templo, mostrando a beleza do templo. Palavra de Jesus: aqui não ficará o quê? Pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está inaugurando, irmãos? Jesus está inaugurando um novo tempo em que o lugar onde ele habita não é feito de pedras, de argamassa, de ferros, de cimento, de areia, mas de corpo e almas humanas.
Deus está dizendo que o lugar onde Ele habita é no coração do seu povo. Deus está dizendo que chegou um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim, não é lá em Jerusalém, no templo, mas é em espírito e em verdade. Pode ser com o povo reunido debaixo de um pé de laranjeira, ou um pé de mangueira, ou um pé de joá, desde que seja em espírito, de coração e em verdade, conforme a revelação de Deus em Cristo Jesus na sua palavra. Por quê? Porque Ele é espírito, porque a sua natureza é imaterial, porque Ele não é composto pelas propriedades da matéria. Ele é invisível, Ele é intocável, Ele é infinito, Ele é onipresente, Ele não pode ser contido em nenhum lugar. Sabe por que Deus está aqui nesse lugar, meus irmãos? Porque o povo de Deus está. Porque Deus decidiu que o lugar mais glorioso, onde Ele se senta como trono, é na minha alma, é na sua alma. É ali que Deus está fazendo a habitação e morada. Significa dizer que não há mais lugares sagrados, mas há homens e mulheres sagrados, há jovens sagrados, há crianças sagradas, há um povo de Deus santo, onde Deus habita. Significa dizer que estando aqui é lugar santo, mas estando na padaria também é lugar santo, porque você está lá e o Espírito de Deus habita em você. Lá no banheiro é também lugar santo, lá na praia, lá na academia, lá na praça, lá no seu trabalho, todo lugar é santo, porque o Senhor habita no seu povo. E isso devia trazer para nós um profundo senso de temor em nosso coração, em não dividir a vida entre sagrado e secular. Aqui é santo, aqui é secular, aqui é o trabalho para Deus, aqui é o trabalho para ganhar o meu pão. Não. Nós estamos servindo ao Senhor em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Nós somos agora o quê? O edifício onde Deus decidiu fazer a sua morada, a sua habitação. O apóstolo Pedro, na mesma ideia, ele diz em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5, como pedras que vivem, estamos sendo edificados, casa espiritual, para Deus morar, para Deus habitar. Irmãos amados, se a sua alma é o lugar onde Deus habita, como está o estado da sua alma? Como você tem zelado para que o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos sejam dedicados ao Senhor, sejam cativos à autoridade do Senhor Jesus? Irmãos amados, as pedrinhas estão sendo colocadas nesse grande edifício. Esse edifício não foi concluído ainda. Tem pedrinhas em Caicó que precisam fazer parte desse edifício. Tem tijolos que precisam fazer parte desse edifício, ser unidos uns aos outros, debaixo da autoridade de Cristo e tendo Jesus como pedra angular. Cada um de vocês, ainda que tenha vindo de rochas diferentes, de pedras diferentes, mas quando vocês vêm para cá, vocês são colocados na posição que Deus estabeleceu. Um tijolinho ao lado de outro tijolinho, um tijolinho sobreposto em outro tijolinho, no lugar onde o próprio Deus determina. Mas esse edifício ainda não está completo. Por quê? Esse edifício, ele vai se completar no dia em que todos os povos, tribos e línguas, os eleitos de Deus espalhados em todo lugar, quando todos os eleitos de todos os lugares, inclusive todos os eleitos de Caicó, da região do Seridó, forem atraídos por essa graça e então se integrarem a esse grande edifício, sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, porque o templo dele está concluído. Trabalhe pelo Evangelho, evangelize mais, para que esse edifício aumente a cada dia, para que o nome dele seja glorificado. Queridos e amados irmãos, eu concluo dizendo para vocês, como dois povos tão diferentes, inimigos,
rivais podem ser reconciliados em um só povo? Resposta: por meio da escolha soberana de Deus Pai na eternidade. Resposta: por meio de Jesus Cristo, cuja morte na cruz derrubou a barreira que nos separava de Deus e que dividia as pessoas. Resposta: por meio do Espírito Santo, que nos selou com a fé em Jesus e nos fez cidadãos de uma nova pátria, e nos fez família de Deus, e nos fez um magnífico templo onde Deus habita. Ame a sua igreja, ame a igreja, não negligencie a sua presença nos cultos, nas reuniões da igreja, porque ainda que eu saiba que Deus habita em mim individualmente, a presença de Deus no corpo, na igreja reunida, é singular, é incomparável. Irmãos amados, não negligencie, como é costume de alguns, não congregar, não amar a igreja, não entre para essa ideia dos desigrejados. Jesus tem uma igreja universal, mas Jesus também, essa igreja universal, elas têm endereço, onde elas se reúnem, onde elas convivem. Portanto, eu pergunto, qual é a igreja local que você é membro, que você comunga, que você participa dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, da palavra, do culto, da comunhão, da oração comunitária? Qual é a igreja que você pertence? Alguém já disse assim: se esse pregador ele não ama a sua esposa, eu não vou ouvi-lo. Eu diria: se esse pregador ele não ama a igreja de Jesus, ele não pertence a uma igreja local, ele não tem nada para nos dizer, porque ele não está ligado à noiva, que é o povo de Deus. Que nós, nessa noite, entendamos: somos cidadãos de uma nova pátria, um reino de sacerdotes, somos uma nova família, nascidos de Deus, amamos o mesmo Deus e Pai, e nós somos a mais bela morada de Deus nessa terra. Por isso, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Que a bênção de Deus seja sobre nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra em nossa alma. Não pelo pregador, mas pelo teu Espírito, pela tua palavra em si mesma, que é poder de Deus. Ó Deus, que o teu povo tenha sido tocado pela tua palavra, pelo teu Espírito, que nunca nos esqueçamos quem éramos e onde estávamos nós, mortos em delitos e pecados, escravos do mundo, do diabo e da carne, e agora ressuscitados em Cristo, cidadãos do reino de Deus, família de Deus, irmãos em Cristo, edifício, templo, morada, habitação de Deus no Espírito. Que a maravilhosa graça de Jesus nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que o poder, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vós, irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos cantar o tríplice amém com a nossa querida Socorro. Fiquemos em pé todos nesse momento. Que banquete maravilhoso o Senhor nos reservou nesta noite. Sente-se um pouquinho que eu tenho um convite muito especial para você, mas antes desse convite,
eu quero externar aqui a nossa gratidão a você que atendeu ao nosso convite e nos deu a alegria de estarmos juntos nesta noite celebrando ao nosso Deus. E a Igreja Presbiteriana de Caicó diz a todos que nos visitam como? Como é lindo ver a família do Senhor reunida. Os irmãos da congregação de Vaz e Alegre, Paulo VI, Lagoa da Serra, congregação Filadélfia, as igrejas aqui da região representada, reverendo Julimar. Aqui está o Ceará, viu? Reverendo Julimar, ele é do Ceará, mas ele veio lá de São Paulo para pastorear aqui em Parelhas. Marcos Aurélio, reverendo Marcos, lá da Igreja Presbiteriana do Juazeiro, do Ceará, que está com a esposa, né? Ele disse, eu tenho 3 anos, né, de história para contar também. Aqui, irmãos, está frutos das sementes desta igreja. Reverendo Genaildo, pastor da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, Felipe, que também é filho da casa, o reverendo Felipe, pastor auxiliar nessa igreja, e o reverendo Flávio. E olha só como Deus faz. O reverendo Marcos falando, e eu falando com ele, eu como filho desta casa, porque todo o Seridó foi alcançado através da igreja em Caicó. E hoje o Rio Grande do Norte, eu sou presidente do Concílio Estadual do Sino do Rio Grande do Norte, e o reverendo Flávio Cirino, presidente do Concílio Regional. Então, as sementes, os frutos desta igreja, esta igreja que é viva, esta igreja que é atuante, ela continua avançando, como falamos aqui no memorando através da nossa irmã Zurizadai. Movidos pelo amor à verdade, pelo crescimento da fé entre os convertidos, a igreja, ela é organizada. E a igreja do Senhor aqui nesta cidade, ela tem a ideia de, enquanto houver um coração sedento nesta terra seridoense, ali estará a Igreja Presbiteriana de Caicó, proclamando com a graça e verdade a palavra do nosso Deus. Tem um convite. Nós preparamos também um momento aqui no salão anexo à nossa igreja, temos lá um cenário para fotos, e eu quero muito que vocês estejam lá recebendo um lanche que preparamos, porque assim, crente não bebe, mas come, e é bom demais, certo? E então a igreja preparou para você gratuitamente, todos terão a possibilidade de chegar, acessar, pegar o seu lanche, e de passar lá no painel, fotógrafo Samuel está aí, ó. Faça assim, Samuel, para todo mundo entender que é você, ó. Samuel vai estar lá para tirar a sua foto e você vai ver aí nas mídias sociais da igreja. Tá ok? Então, a nossa gratidão e estender o convite, porque amanhã nós teremos nosso segundo momento, novamente, o reverendo Marcos Aurélio, a nossa irmã Socorro Teles. E aqui ela está em casa, e ela sabe muito bem como ela disse. E é tão maravilhoso estarmos juntos celebrando o nosso Deus. Amanhã também teremos um momento após o culto, a honraria da comenda presbítero Miguel Guedes Filho. A Igreja Presbiteriana de Caicó estará homenageando os seus filhos, aqueles que têm uma ficha de trabalho extensa, de labor, de entrega. E a Igreja Presbiteriana, através do seu conselho, escolheu 5 irmãos, 5 pessoas que ao longo da história têm contribuído com a igreja, com o seu trabalho, sua vida e, sobretudo, com o seu testemunho de fé. Então, temos um encontro marcado amanhã às 18 horas aqui neste lugar, para novamente participarmos de um banquete espiritual e sermos tremendamente abençoados. Amém? Então, a nossa gratidão, ficamos de fato felizes. E eu quero agora que você fique de pé.
E aqui nós temos, assim, um ritual quando terminamos as nossas celebrações. Você foi abençoado por Deus? Você foi abençoado por Deus? Aí você olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso bem lindo, daquele, do comercial da Colgate, sabe? Mostrando os dentes. E aí você deseja uma boa noite a essa pessoa, deseja que a paz do Senhor seja sobre ela, amém? E convida ela para a gente ir ali lanchar, em nome de Jesus. E a gente vai dar prioridade ao pessoal que veio de fora, das caravanas. Nós vamos fazer aqui uma foto com os pastores, tá certo? E queremos que vocês aproveitem ao máximo essa confraternização. Tempo de celebrar. Por gentileza, tire aqui a foto. Pedi um fotógrafo aqui, tira uma foto da gente.